No seu processo de alfabetização, você aprendeu a diferença entre vogais e consoantes. Você aprendeu que as vogais são A, E, I, O, U e as demais são consoantes. E hoje eu vou mostrar para você que não é bem assim. Na realidade, em muitos casos, I não é uma vogal, U também não. E se você ficar comigo hoje, eu ainda vou mostrar para você que M e N podem não ser consoantes. W também entra nessa conta. Elas serão semivogais. Você acredita nisso? Ficou curioso para saber? Então coloca o pai aqui que você passa de ano. Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá. Hoje nós iremos falar sobre sons que o ser humano produz, os sons provenientes da língua portuguesa que nós temos aqui. Poderia falar sobre todos os sons que nós temos no alfabeto internacional de fonologia? Sim, mas não entraremos nesse detalhe, falaremos só nos sons provenientes da língua portuguesa. Nesse contexto, nós iremos falar sobre vogal, semivogal e consoante. Vamos começar aí com uma definiçãozinha, etimologia, né, que você sabe, né, que a gente tá além aqui mesmo. Conta aí, o que é vogal? É vogal katsu, não é rugal não. Vogal vem do latim vocalis, que é relativo à voz, indicando aí a clareza sonora. Vogal, ele é um tipo de som produzido, isso eu vou falar para ficar claro didaticamente, porque nós vamos adentrar nessa explicação um pouquinho mais adiante. É um som que é limpo, é um som que não tem obstrução, é um som que simplesmente é produzido pela nossa voz e passa direto das cordas vocais e some no mundo, beleza? Ficou claro para você? Sobre isso eu ainda quero falar mais uma coisa. Hoje, nesse vídeo aqui, eu irei falar sobre duas áreas diferentes para explicar isso que eu falei que eu vou ensinar para vocês hoje. É a fonética e a fonologia. Existem definições de vogais e semivogais pela fonologia e pela fonética. Vamos começar aqui pela fonética, beleza? Então, para nós começarmos a entender o que é uma vogal, propriamente dito, você já vai entender que vogal é mais profundo do que você imagina. Coloca aí a pirâmide. Essa não, Katsu, a outra. É bem engraçado, né? Bora lá. Nós temos aí, isso daí que vocês estão observando é o trecho, é um pedaço do alfabeto fonético internacional. Essa parte aqui é falado sobre as vogais. Vocês podem perceber que isso aqui é tipo uma pirâmide, né? Imagina que isso aqui é uma pirâmide. E aí você tem aqui algumas definições: anterior, central, fechada e não sei mais o que. O que acontece? Você vai imaginar que onde está a base, a parte de baixo dessa pirâmide, é onde fica a sua língua. E onde está aquela parte lá em cima, central ali, junto da anterior e posterior, você vai imaginar que é o teu palato. Pessoal, o que é palato? Céu da boca. Então, a partir disso, nós vamos fazer as definições do que é uma vogal. Altas e baixas, relacionadas à posição da língua em relação ao céu da boca, arredondadas ou não arredondadas, relacionadas ao formato dos lábios, posteriores e anteriores, relacionada à língua, se ela está na frente ou se ela está atrás. Beleza. Altas, médias e baixas. Vamos voltar ali. Nós temos as abertas, que é a A. Eu vou falar só os sons que são provenientes da língua portuguesa. A. Nós temos aí as semi-abertas, que é o E e o O. Nós temos as semi-fechadas, que é o E e o O. E as fechadas, que é o I e o U. Nesse contexto, é sobre a posição da língua. A letra A, o som ele passa normalmente, não tem nenhum tipo de obstrução. Quando você vai falando A, E, I, O, U, você percebe, é como se você fosse fechando esse canal na tua boca. A, E, I, O, U. Faça aí um pequeno exercício aí, se você não for chamar o Hugo. Dê uma boa lavada nas suas mãos e experimenta. Coloca o dedo assim na hora que você for falar e fala I e fala U, para você ver a posição da sua língua. Você vai ver que na letra I, a parte central para frente aqui da língua, a parte a parte da frente da sua língua, ela vai dar uma subida para você pronunciar. E quando você fala U, ela dá uma reclinada aqui no fundo. Ela não vai, enfiar o dedo aí na goela aí, senão vai dar ruim pra você. E isso categoriza uma coisa interessante. I e U, por ele ter essa obstrução do canal aqui entre a língua e o céu da boca, ela já pode não ser considerada vogal. E para a fonética, a letra I e a letra U, vejam só, podem muito bem serem semivogais.
já que nós adentramos aqui no conceito de semivogal, vamos fazer uma separação. Como você entendeu que A e O são vogais, vou fazer um outro adendo aqui para você. Não confunda letra com fonema, beleza? Letra é grafia e fonema é som. Então, às vezes existe uma representação gráfica e o som é outra coisa. Então, fique bem claro isso. Por quê? Torno a dizer, para a fonética, A, E e O são vogais, principalmente o A e E. Quanto mais aberto, mais vogal. Entenda assim. E o I e U, por serem fechadas, já podem ser consideradas semivogais. Isso para a fonética, ok? Para a fonética ainda, nós temos um outro detalhe. Quantas vogais existem? Não sei. Você sabe? Não. Você deve ter respondido 5. A, E, O. Mas e se eu falar que são 7? A, E, I, O e U. Você vai acreditar em mim? E se eu falar que ainda tem mais 5 vogais? Você vai acreditar? Que são aquelas que têm a nasalização. Ah, mas ela pode ser categorizada como semivogal. Ok, mas ela continua sendo uma passagem vocálica livre. Você tem então o A e o U, o E e o O sendo abertas, e você tem o A, E, I, O, U. Não é isso? Então você já amplifica o seu conceito de vogal e semivogal. E eu acho que isso aí já vale teu like, né, meu brother? Aliás, sobre o quesito que eu falei de sons pelo nariz, existe um conto que um homem, ele faz um buraco, ele atravessa o mundo, ele chega ao outro lado, e lá no outro lado as pessoas não falam pela boca, as pessoas falam pelo nariz. Quer que eu traga isso daqui pra você? Então escreve aqui embaixo cágado, que eu vou entender. Cágado. Ainda no quesito de vogal e semivogal, o tio, na língua portuguesa, ele é responsável para fazer com que haja essa nasalização. Por exemplo, a palavra órgão. Você percebe que existe um acento tônico no O, mas você tem outro acento aí no ON, né, no A. Isso daí não mostra tonicidade, força, só mostra a nasalização, beleza? E aí você deve estar se questionando, pô, mas e as semivogais que você falou lá na introdução, o M e o N? Sim, lembra que eu falei de fonema e letra, que são coisas diferentes? Não. Então, o M e o N, eles podem muito bem funcionar como semivogais. Por quê? Porque em muitas palavras, o M e o N, eles não vão ter som de M e N, eles vão ter som de I. Olha só, pensa na palavra também. Percebe que o também, você coloca um I no final da palavra? Pensa na palavra podem, você coloca um I no final. Logo, o M, aliás, tem um N também, como hífen. Você percebe que parece que tem um I no final? Então, o que interessa para a fonética é o som. Não importa se está escrito M ou se está escrito N. O que importa é que está soando como I. E o I tá aparecendo como semivogal. Olha só, sabia dessa? Outra coisa, letras como Y, que é o Y, mas foneticamente ele é representado pelo som do I, e também nós temos aí a letra W, que na maioria dos casos ela é representada pela letra U, como é aquela de show. Pensa outra coisa, olha só. Por que a gente fala Wagner e em outros casos a gente fala Wellington e a mesma letra? Nesse caso do Wellington, o W ele tá funcionando como uma semivogal. Ficou claro para você isso daí? Achou interessante esse conteúdo? Vamos além então. Por quê? Isso tudo eu falei segundo a fonética. Ainda segundo a fonética, nós podemos falar sobre as consoantes. As consoantes, elas são todo o resto. Fui! Bom, beleza. Você vai querer uma explicação melhor, né? Enfim, consoante veio do latim consonantes, que significa soar junto. Consoante, segundo a fonética, é um som que você soa junto da vogal. E é o quê? É um som que tem obstrução. Nós temos diversos tipos de consoantes que futuramente falarei sobre elas. Nós temos aí as palatais, as fricativas, as labiais, as dentais, as bilabiais. Perceba que se nós não tivéssemos vogais, não teríamos, por exemplo, B, P, L, seria tipo seria uma coisa mais ou menos assim. Então ela precisa da consoante para ela soar, certo? Farei um vídeo muito carinho só sobre esse tipo de som, só sobre as consoantes. Mas enfim, agora, segundo a fonologia, o que separa vogal de semivogal? Lembra que na fonologia eu falei que a unidade mínima de som é o fonema, e o fonema ele tem que ter significado? Então, a fonética estuda o som puro, somente som. A fonologia é o som que tem significado. Nesse
Nesse contexto, o que define vogal e semivogal é a sua tonicidade, a sua posição na sílaba. Logo, nem sempre o I será semivogal, nem sempre o U será semivogal. Como é o caso de rainha, né? Você percebe que o I ele está separado, diferente de ideia. Em outros casos, você tem, por exemplo, a palavra mãe. Olha só, o E ele é uma vogal segundo a fonética, mas aqui ele está juntinho do A. E isso faz com que ele se torne uma semivogal aqui nesse contexto. Segundo a fonologia, vogal e semivogal é relacionado à tonicidade na posição da sílaba. Se essa letra em particular ela não é forte, aí nós entramos já no assunto de ditongos e tritongos. Futuramente falarei sobre isso, mas só para dar uma palhinha aqui, pense nos ditongos. O ditongo é o exemplo mais clássico para você entender o que é uma semivogal. É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, você tem ideia, trouxe, paulada. Pense no pau. Você vai ver que o U ele está funcionando como uma semivogal aí, diferente da palavra baú. Você percebe que a gente separa uma da outra. Quando tem esse encontro e você separa as vogais, nós chamamos de hiato. É uma outra conversa. Mas entenda isso: se você tem um encontro de duas vogais na mesma sílaba, uma delas com certeza será uma semivogal. Ficou claro isso daí para você? Deu para entender o que é uma vogal? Resumão básico: vogal e semivogal. A vogal, segundo a fonética, ela é um som que nós produzimos de maneira que não há obstrução. Nós temos A, E e O, e nós temos I e U sendo semivogal, porque nós já temos uma obstrução maior entre a língua e o palato. E aliás, fico adendo, esse I e U, eles vão tomar o som das outras representações. Lembra do M e o N? Eles vão tomar o som de I. Então, logo, não interessa a grafia, o que interessa é o som. Vai ter som de I e U, ok? E as consoantes, que são os sons que são articulados. Nós temos todas as articulações para produzi-los. Outra coisa, segundo a fonologia, é sobre a potência, sobre a força que ela exerce na sílaba. Se ela é o núcleo da sílaba, ela é vogal. Se ela não é o núcleo, não é vogal. Só lembrando, o núcleo de uma sílaba tem que ser uma vogal. Ficou claro isso aí para você? Tem alguma dúvida? Ficou alguns termos aí que você não entendeu muito bem sobre fonética e fonologia? Eu tenho um vídeo explicando só sobre isso. E eu também tenho um vídeo explicando tudo sobre fonologia. Se inscreva no canal, escreva aqui embaixo o que você achou, porque é na faixa, você não paga nada, meu nobre, e você tem a liberdade para fazer isso. Lembre-se disso sempre. Fiquem todos com Deus e fui!